Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui hoje começando mais um podcast na região metropolitana de Curitiba, na área rural de Mandirituba. Estamos aqui com o Marcos. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Pedro. É um enorme prazer estar aqui com você. Marcos é filho de produtor rural que atua aqui na área rural de Mandirituba. Então hoje vamos saber um pouquinho da história da propriedade, como que foi que eles se implantaram aqui, e vamos continuar. Bom, Marcos, como eu já falei, eu queria que você contasse pra gente como que foi a história da propriedade, como que vocês chegaram, como que foi a caminhada de vocês, da família de vocês, desde o começo até agora. Então, primeiramente, meus avós maternos são descendentes. A minha avó é descendente de poloneses, meu avô é descendente de ucranianos, e eles moravam no norte do Paraná, na cidade de Cruz Maltina. E meu avô decidiu que venderia uma boa parte dos terrenos lá e viria para o Paraná. Com isso, os dois vieram para cá e compraram, não sei exatamente quantos alqueires de terreno, mas era uma área grande. E começaram a se desenvolver aqui. A área que a gente mora hoje é quando meu avô comprou. Eles tiveram 7 filhos e quando meu avô acabou falecendo, infelizmente, esse terreno foi dividido, e na época era uma área de 36 alqueires. Foi dividido para 6 filhos, pois um já tinha recebido a herança lá no norte do Paraná, e os outros 6 receberam cerca de 6 alqueires cada um. Então daí cada filho decidiu dar um destino para o seu pedaço de terreno. E o terreno onde a gente se localiza hoje é através disso, através de uma compra que meu avô fez. Muito bom, muito interessante a história. E na propriedade de vocês agora, você falou que foi dividido entre seis filhos, 6 herdeiros. Agora, quem vive atualmente na propriedade? Atualmente no terreno existem 2 casas. Uma casa é composta pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha avó, meu irmão menor Lucas e por mim nos fins de semana, que estou morando fora atualmente. Na outra casa é meu irmão e minha cunhada. Moram só os 2. Ok. E eu queria saber, quando vocês realizam plantio de diversas culturas na propriedade, ao longo dos anos. Eu queria que você contasse mais sobre como que é feita a escolha de culturas que vocês têm em sociedades, como que é feito esse processo da implantação da cultura. Atualmente no terreno existem 3 sócios. Um deles é o meu pai, o outro se chama Jalmir e o outro se chama Márcio. Então, o que a gente planta é por escolha do Márcio. O Márcio, ele entra com todos os insumos, com toda a semente, com todo o adubo. E meu pai e o Jalmir entram com a mão de obra. E meu pai também entra com o terreno, é plantado nos terrenos lá de Mandirituba. Então, existe essa divisão de lucros, onde o Márcio recebe 50% de todo o lucro no final e meu pai e o Jalmir recebem 25%. Também é feito uma sociedade entre meu pai e o Jalmir somente, onde cada um entra com 50% do valor e o lucro também fica dividido em 50%. E meu pai também faz uso da área para um plantio somente dele, onde ele arca com 100% de compra dos insumos e semente, e também o lucro é 100% para ele. Beleza. Eu queria saber sobre a participação de vocês com os vizinhos, como que é feito, se há alguma participação com os vizinhos, se esse Jalmir também é um vizinho. E eu queria saber como que é a participação de vocês na comunidade, se vocês têm alguma sociedade entre os produtores. O Jalmir, sim, é um vizinho, e é um conhecido do meu pai de longa data, desde que eles eram crianças, se conhecem e acabaram fazendo essa sociedade, plantam juntos. Infelizmente não há um contato tão grande com outros vizinhos, é uma propriedade bem retirada, então há poucos vizinhos, onde eles trocam bastante, se mudam para a cidade, vêm bastante chacreiros, então não há assim, uma sociedade entre vizinhos e uma sociedade de produtores rurais. É meio que cada um por si mesmo. Ok.
Então, você disse que a propriedade começou com o seu avô, que comprou a propriedade, logo após foi passado para o seu pai, e futuramente será passado para os seus irmãos, e para você e seus irmãos, caso não haja outra mudança de rumo no caminho da história, né? Eu queria saber se tem alguma diferença, se você notou alguma diferença, se você chegou a conviver com seu avô, soube-se que teve alguma diferença de manejo com a área, sabe, de implantação de maquinário, desde o seu avô para o seu pai. Qual que foi a diferença que você acha que é mais significativa? Na época que meu avô era agricultor, né, desde que eu me lembre, que eu me lembre, ele já não produzia mais, já estava aposentado, né, e deu um descanso. Mas ele era um método bem mais antigo, não existia maquinário, era tudo manualmente, então era tudo feito à base do cavalo, né, arar com o cavalo, a enxada. E agora a gente nota algumas mudanças, ainda existe muito o meio manual, né, mas agora, por exemplo, temos um trator que é feito a gradagem, a aragem do terreno, mas ainda a gente utiliza do meio animal para fazer as linhas para o plantio e também para a capina, é usado a enxada ainda, mas também é usado a capina com a tração animal no meio das linhas. Muito bem, muito bem. Eu queria saber, você acha que os métodos empregados na propriedade, eles são métodos não tecnológicos, mas mais atuais? Você acha que poderia ter alguma melhora significativa utilizando algum outro tipo de método, alguma coisa? Com certeza poderia ter muitos avanços ainda na propriedade, mas por conta do financeiro ainda empregado, por ser uma propriedade familiar, onde somente mais a família está empregada mesmo, e o Jalmir, que também é considerado da família, já pelo tanto de anos que meu pai trabalha junto com ele. Então, meio que sempre, todo ano, são as mesmas culturas plantadas, depende muito do preço vendido para a Ceasa, normalmente, né, o preço oscila bastante, mas sempre é baixo. Então não entram muitos lucros para estar ampliando a tecnologia do terreno. Mas com certeza com uma tecnologia melhor, com um maquinário melhor, poderia ser feitos muito mais avanços na propriedade. Ok, Marcos, muito obrigado pela participação hoje. Desejo muito sucesso para você, para a sua família, que a gente possa se encontrar mais vezes para discutir novas ideias. Eu que agradeço, Pedro, novamente muito obrigado pelo convite e para qualquer coisa fico à disposição. Muito obrigado.